Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade de Itaipuaçu. Eu sou Alberto Leitão Rosa, colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa, que fica aqui em Icaraí, Niterói, e é motivo de muita alegria, de muita gratidão estarmos nesta noite participando com vocês do estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. Nesta oportunidade de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que muito nos afeta, em especial nos dias de hoje: o porquê do sofrimento. Vamos procurar entender este tema trazendo subsídios para os nossos dias. Mas, para nos prepararmos para esta reflexão, vamos fazer a leitura de uma página que já vai nos colocar na sintonia do tema e a prece inicial. E nós escolhemos, para a nossa página de hoje, o livro Vinha de Luz. É a lição de número 80, de autoria do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. A lição se intitula Como Sofres. Emmanuel vai trazer em epígrafe ao seu texto o versículo 16 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro, quando Pedro afirma: mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. E Emmanuel vai, então, nos trazer os seguintes comentários. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos. Os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam. E os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Vamos então à nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que agora aqui nos reúnem, aproveitando dos recursos que a tecnologia nos proporciona. Muito obrigado por esta oportunidade.
Muito obrigado pelo envolvimento espiritual. Que as lições de hoje possam trazer direções seguras para conduzirmos as nossas existências. Abençoa a todos nós. Protege-nos, Senhor, envolve-nos nos seus eflúvios de paz, de amor. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Conta-se, irmão X nos conta, no livro Contos e Apólogos, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, uma lição intitulada O Bendito Aguilhão. Irmão X nos conta que Jesus estava reunido com um colégio apostólico em Cafarnaum. E após algumas indagações de Simão Pedro, ele discorria sobre a fraternidade, sobre a necessidade de nós nos ajudarmos mutuamente. Falava-nos para não cobiçarmos os tesouros da terra, onde somos apenas usufrutuários, para que se trabalhasse para derrubar o egoísmo, o orgulho, a cobiça. E Jesus foi discorrendo assim para os seus apóstolos, falando da importância de ter os pensamentos bem direcionados, de se amparar na prece, de cultivarmos a paciência. Jesus, então, em certo momento, faz uma pausa natural para que os apóstolos pudessem absorver as lições que ele estava trazendo. É quando então que Simão Pedro se aproveita desta pausa e pergunta assim para o mestre: Senhor, não seria melhor, para que os ensinos fossem melhores absorvidos, que nós, antes da pregação, curássemos todos os enfermos? Não seria mais fácil assim eles entenderem as verdades do reino de Deus? Filipe logo completou timidamente, dizendo: Senhor, também concordo. Deve ser muito difícil, tendo aflições, dores no corpo, se interessar pelas lições do reino de Deus. E outros apóstolos corroboraram com a ideia de Simão Pedro. E após reinar novamente o silêncio, Jesus louvou a piedade de todos e propôs, então, que no dia seguinte, a título de experiência, eles curassem todos os enfermos antes da pregação. E todos ficaram felizes, se abraçaram, porque Jesus havia concordado com a proposta. Muito bem. No dia seguinte, logo de manhã, bem cedo, eles foram para a beira do lago, improvisaram um gabinete e os doentes vinham chegando com semblantes de sofrimento, entristecidos, adentravam ao gabinete. Jesus impunha as suas mãos generosas e ia curando-os, curando os cegos, curando os paralíticos, curando os endemoniados, os leprosos, que saíam do outro lado do gabinete agora sorridentes, com outro semblante, porque haviam sido curados. E Pedro, então, os abordava, renovando o convite, dizendo: olha, aguardem por alguns momentos, porque logo em breve Jesus usará do seu verbo para falar das verdades do céu, para falar do amor de Deus. Aguardem. Mas aqueles que saíam curados logo agradeciam, mas se desculpavam. Uns diziam que precisavam retornar ao lar para a família que lhe esperava. Outros falavam que precisavam voltar para os seus compromissos cotidianos. E assim foi sendo, até que, após a cura do último doente, restou apenas à beira do lago Jesus e os seus 12 apóstolos. Simão Pedro, então, lançou um olhar para o Cristo entristecido.
E Jesus lhe disse de forma compassiva: Pedro, observa a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento foi produzido pelo próprio homem e ele é que alavanca o homem ao progresso. E concluiu sorridente: a doença do corpo é o remédio bendito para a alma enfermiça. E esta é a passagem que nós escolhemos para preparar as nossas mentes, os nossos corações para a nossa conversa desta oportunidade. Conversarmos sobre o porquê do sofrimento. Ora, precisamos compreender o que caracteriza o sofrimento. O que é o sofrimento? Qual é a sua origem? Quais são as suas causas? Para que possamos, assim, melhor lidar com ele. E, principalmente, trazermos essas lições para o momento atual, né, onde estamos vivendo, envolvidos ainda na pandemia, envolvidos em crises de violência, de corrupção, de tantas coisas que nos deixam extremamente apavorados com a situação, né? Então, são sofrimentos inerentes ao mundo de provas e expiações em que vivemos. E nós precisamos compreender isso. E a doutrina espírita virá nos trazer esclarecimentos muito consoladores a respeito deste tema que tanto precisamos e que devemos pegar esses esclarecimentos e trazer para os nossos dias. Esse é o objetivo de nós aqui nos reunirmos para conversarmos sobre o tema. Quando vamos ao dicionário para ver o que é a aflição ou o que é o sofrimento, lá nós vamos encontrar uma definição mais ou menos assim. O sofrimento, né, caracteriza-se por uma profunda tribulação, por persistente sentimento de dor física ou moral. Essa é a definição que os dicionários nos trazem. A doutrina materialista nos apresentará a seguinte definição: sofrimento é o mal que se expressa por meio de dores e sofrimentos físicos e morais sem nenhum propósito elevado. E a doutrina espírita nós já podemos antecipar dizendo que ela define o sofrimento da seguinte forma: são oportunidades de reajustes perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e saber aproveitá-las como preciosa lição. Vejam como que aquilo que o dicionário nos apresenta e aquilo que o materialismo nos apresenta são bem semelhantes. Mas a doutrina espírita vai para um polo oposto, dizendo que sofrimento é oportunidade de reajuste perante a lei de Deus. E que nós precisamos ter habilidade para compreender os sofrimentos, para podermos aproveitar bem o sofrimento. Vejam o que a doutrina espírita nos apresenta. Então vamos procurar construir o nosso raciocínio para justificar essa definição que já antecipamos. Vamos começar entendendo o que os espíritos nos falam a respeito do bem e do mal. Observem. No Livro dos Espíritos, na questão de número 630, Allan Kardec vai perguntar assim: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Muito bem, vamos guardar essa definição. Questão 631, questão seguinte. Estamos pegando apenas uma parte da resposta, né? Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal? Então já sabemos que o bem
é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. O mal é tudo que está contrário. Mas como eu posso distinguir o que está de acordo com a lei de Deus e o que está contrário? Resposta: Deus lhes deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, é utilizando a inteligência que nós vamos distinguir o bem do mal. Mas o fato é que nós confundimos o bem com o mal. Por isso vimos a definição materialista. Por quê? Porque é uma definição que tem por foco a matéria. Assim como nós, ainda espíritos de terceira ordem, que somos ainda dominados pela matéria, confundimos o bem com o mal por conta disso. Porque, tendo foco na matéria, nós achamos que algo que é o bem é o mal. E achamos que algo que é o mal é o bem. Ora, as aflições, como vimos na definição antecipada, é o bem, a doutrina espírita vem nos falar, mas nós achamos que é o mal. Como pode nós acharmos que uma doença é o bem? Como pode nós acharmos que temos que renunciar a algo que nós gostamos é o bem? Só a doutrina espírita para nos explicar. Porque a doutrina espírita, conforme Allan Kardec coloca lá na questão 799 do Livro dos Espíritos, estudando a lei do progresso, o espiritismo vem destruir o materialismo. Então, quando a gente tira o foco do materialismo, nós passamos a entender de forma mais adequada o que é o bem e o que é o mal. Vejamos o que os espíritos nos falam no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item de número 3, um trechinho. Os espíritos dizem assim: as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Perfeito. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo. Vejam o que os Espíritos estão nos dizendo aqui. Através dos ensinos de Jesus, Deus já nos colocou na direção da explicação dos sofrimentos. Mas não de forma clara, porque lá atrás a nossa inteligência não estava desenvolvida a tal ponto de nós sabermos diferenciar o bem do mal. Mas hoje, julgando o suficiente maduros, quer dizer, já com a nossa inteligência desenvolvida, vem nos revelar a causa através do Espiritismo. Então, é por esse caminho que vamos. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item de número 21, os Espíritos nos dizem assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desventura dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Vejam quanta informação importante nesse pequeno trecho que extraímos do Evangelho. Primeiro, nós sofremos a consequência das faltas que nós cometemos, das infrações às leis de Deus, ou seja, quando praticamos o mal. Estão lembrados que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal é tudo que é contrário. Então, sempre que nós infringimos a lei de Deus, nós cometemos uma falta e esta falta vai precisar ser recuperada. E esta recuperação, via de regra, virá através do sofrimento. Há uma imagem muito interessante que o apóstolo Paulo, lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 1009, nos faz, que vamos utilizar aqui para compreender bem o que os Espíritos estão dizendo. Paulo, lá, na questão 1009, ele vai dizer que gravitar para a unidade divina, eis o objetivo da humanidade. Então, nós estamos gravitando para uma unidade que é Deus. Nós estamos numa órbita, gravitando em uma órbita
na direção de Deus. Ora, quando nós infringimos a lei de Deus, ou quando nós praticamos o mal, nós nos afastamos dessa órbita. E para que nós possamos voltar para esta órbita, Deus nos manda a dor e o sofrimento. Por isso que a aflição ou a dor é uma oportunidade de ajuste. Vejam que a gente precisa entender muito bem o que os espíritos falam. Ele fala aqui em punição, e a gente tem já determinados conceitos das palavras que nós não podemos utilizar aqui no ensino dos espíritos, porque punição, castigo, culpado, são palavras que nós já temos um certo conceito formado sobre elas, mas aqui o conceito é diferente, Porque quem é o culpado? Culpado é aquele que se afastou do objetivo da criação. Culpado é aquele que se afastou das leis de Deus. Culpado é aquele que se afastou da órbita de gravitação na direção a Deus. E o que é a punição? Nada mais é do que a ajuda que o Pai de amor e bondade nos proporciona para que nós possamos voltar para esta órbita. Por isso que o sofrimento é o bem e não o mal. Vejam como que isso contraria completamente a visão materialista. Então, entendendo a origem do sofrimento, as causas do sofrimento, nós podemos, digamos, sintetizar dizendo que o sofrimento ele se deve ao mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, nós, sendo criados na simplicidade e ignorância e sendo dotados de liberdade para agirmos como bem entendermos, nós, quando escolhemos mal, quando a nossa escolha se reflete em uma infração à lei de Deus, nós cometemos o mal e, consequentemente, precisaremos da aflição para nos ajustar. Não necessariamente precisaremos da aflição, porque também poderíamos nos ajustar através da lei do amor. Mas nós, espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem, normalmente não optamos pela lei do amor. E aí Deus, quando vê que nós não temos ainda força, determinação, vontade de optarmos pela lei do amor, ele nos manda o instrumento que haverá de nos recuperar, que haverá de nos trazer de volta para esta órbita. Então, a origem das aflições são as nossas atitudes, são as nossas escolhas. E essas escolhas são feitas em todas as vidas. Não necessariamente nós estamos tendo um sofrimento hoje proporcionado numa escolha dessa vida. Pode ser uma escolha desta vida, como pode ser escolha de vidas anteriores. É assim que a doutrina espírita nos apresenta a causa das nossas aflições. Então a gente vai concluindo que a aflição é uma professora amiga que vem nos ajudar, o sofrimento vem nos ajudar. E agora a gente já está pronto para entender por que Jesus disse que bem-aventurados são os que sofrem. Ou seja, felizes são os que sofrem. Como pode isso? Dentro da visão materialista, ninguém pode ser feliz sofrendo, mas dentro da visão espírita, nós somos felizes sofrendo, porque já estamos fortes o suficiente para resgatarmos algo que cometemos de infração à lei de Deus. Isso foi o que Jesus nos falou, e que lá atrás nós não tínhamos ainda condições de compreender em plenitude. Isso também nos faz compreender a fala de Paulo, quando ele escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses: dai graças em tudo, mesmo naquilo que está doendo, mesmo naquilo que está provocando lágrimas, nós devemos agradecer, porque é o Pai nos dando o instrumento para que nós possamos voltar à órbita em direção a Ele. Então, assim é o processo da vida, Criados simples e ignorantes, destinados a chegar à perfeição, dotados de livre-arbítrio. E por isso nós podemos escolher o bem ou podemos escolher o mal. E daí vir o sofrimento. No Livro dos Espíritos, na questão de número 122, os Espíritos dizem assim:
O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Significa que no início nós temos pouco livre-arbítrio, né? Mais agimos pelo instinto de conservação. Mas conforme nós vamos evoluindo a nossa inteligência, a nossa liberdade vai aumentando. Mas liberdade é causa e efeito. Podemos agir à vontade, mas responderemos por tudo que nós tivermos feito, né? Então é importante a gente estar consciente, importante que a gente esteja acordado para entender que nós estamos sempre fazendo escolhas na nossa vida. Todos os dias nós estamos fazendo escolhas. Viver é escolher, né? Muitas vezes não escolher já é uma escolha, né? Quando a gente deixa a vida nos levar e as coisas irem acontecendo, nós estamos escolhendo assim. Então, sempre estamos fazendo escolhas. O apóstolo Paulo nos traz essa frase que é muito conhecida de nós e que sistematiza aquilo que Jesus falou, né? Traduz o pensamento de Jesus de uma forma muito fiel, quando ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aqui está a lei de causa e efeito. Porque tudo me é lícito significa o seguinte: a lei de causa e efeito não age na hora que eu estou fazendo a escolha, na hora que eu estou decidindo o que vou fazer. Nenhum impedimento virá. Então, tudo eu posso fazer, tudo eu posso escolher, mas depois eu vou ter que me ajustar ou me responsabilizar pela escolha que eu fiz, né? Então, a lei, ela não vai interferir na nossa escolha, porque senão não teríamos liberdade. A lei nos deixa escolher o que nós quisermos e depois, então, ela atua para nós nos responsabilizarmos pela escolha. Então, assim a gente vai compreendendo como que o sofrimento aparece nas nossas vidas. Emmanuel, ele chega a dizer que todas as vezes que nós infringimos a lei de Deus, nós assinamos uma promissória. E essa promissória tem um vencimento. Em algum momento, esta promissória vencerá e nós vamos ter que nos ajustar com a lei de Deus. É o sofrimento chegando, se nós não tivermos resgatado essa promissória pelo amor, né? E muitas vezes essa promissória não vem na mesma existência, vem em existências futuras. E aí isso confunde ainda mais a gente, quando a gente não estuda a doutrina espírita. Porque, às vezes, a gente vê alguém cometendo um monte de atos de maldade e não acontecendo nada com ele. E nós achamos que aquilo está injusto. Mas tenhamos certeza que não está. Porque o mal, quando é cometido, a promissória é assinada e ela pode vencer uma vida depois, vidas depois, né? Da mesma forma que, por outro lado, nós também vemos, às vezes, pessoas que nós julgamos tão boas, que só fizeram o bem desde que nasceram, só fizeram o bem, mas passam por muitas dores, passam por muitos sofrimentos. Como que Deus faz isso? Nada mais é do que chegou o momento do vencimento da promissória. Não foi naquela vida que aquela pessoa se desviou da órbita divina. Então, isso tudo vai nos explicando de forma muito clara essa questão do sofrimento, né? Vamos ver o que nos dizem os Espíritos na questão de número 196 do Livro dos Espíritos. Kardec faz uma pergunta, mas antes ele faz uma afirmativa na pergunta, ou seja, uma conclusão que ele já chegou. Kardec diz assim: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, ou seja, isso já é uma conclusão que ele chegou. Os espíritos não conseguem se aperfeiçoar a não ser por meio de sofrimentos na existência corpórea. Após essa afirmativa, ele pergunta: segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar
todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Vejam que Kardec está perguntando todos os seres do mundo espírita. Ele não está perguntando só os espíritos imperfeitos, não. Ele está perguntando todos. E a frase dos espíritos é contundente. Sim, é exatamente isso. Ora, e eles vão ainda explicar, né? Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal, praticando o bem, porém somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas atinge a finalidade para que tendem. Que finalidade é essa? Gravitar para a unidade divina. Eis o objetivo da humanidade. Então, este objetivo que é chegar à perfeição, né? Então, vejam que aqui os espíritos estão falando que até os espíritos que já não têm mais ajustes a fazer, já se ajustaram com a lei de Deus, precisam do sofrimento. Os espíritos de segunda ordem, né? Como lembrando, né, o que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, ele faz a escala espírita, definindo os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, onde a matéria domina o espírito. Os espíritos de segunda ordem são os bons espíritos, onde o espírito domina a matéria, e os espíritos de primeira ordem, que são os puros espíritos, que não sofrem influência da matéria. Mas vejam que mesmo os espíritos de segunda ordem, que não têm mais expiações, só têm provas, eles precisarão do sofrimento. Porque é o sofrimento que vai impulsioná-los ao progresso. Se vocês olharem a questão 98 do Livro dos Espíritos, exatamente isso que os Espíritos dizem, que os Espíritos que escolheram o bem, que não têm mais que resgatar o mal, eles ainda assim vão ter sofrimento na sua vida. Ora, então o sofrimento, ele existe tanto quando nós estamos com a nossa contabilidade divina negativa, quer dizer, cometemos infrações, estamos no negativo, precisamos nos recuperar, mas também para aqueles que estão com a sua contabilidade positiva, já recuperaram todo o mal que fez, mas agora, para burilarem as suas virtudes, precisam também do sofrimento. Então, tanto na contabilidade negativa quanto na contabilidade positiva, o sofrimento existirá. E não é difícil a gente entender isso, né? Quantos espíritos a gente vê pelo mundo que são ícones da caridade, né? Vamos pensar em Bezerra de Menezes, por exemplo. Ícone da caridade. Ora, Bezerra de Menezes passou pela prova da viuvez, passou pela prova da desencarnação de 4 filhos. O que é isso, senão o sofrimento para impulsionar para o progresso? Da mesma forma, o Dr. Marsh, Dr. Guilherme Taylor Marsh, que também fez caridade a sua vida inteira, passou pela prova da desencarnação de 2 filhos. E vamos ver muitos espíritos já em condição evolutiva muito mais avançada que a nossa, tendo sofrimentos, porque é o sofrimento que vai impulsionar o progresso. Isso é muito bem explicado no livro A Gênese, no capítulo 3, onde Kardec intitula O Bem e o Mal. Então lá os espíritos dizem: como o homem tem que progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício da sua inteligência, à procura dos meios de se preservar deles. Se ele não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à busca do melhor. Ele se entorpeceria com a inatividade de seu espírito. A dor é o aguilhão que compele o homem a avançar na estrada do progresso. Então vejam como que a dor ela tem um papel preponderante na nossa vida, sendo o bem e não o mal, como nós achamos quando estamos focados nas questões materiais. Ter esse entendimento da dor já diminui a dor, como vamos ver mais à frente. Uma colaboração do professor Herculano Pires, no livro O Mistério do Ser, ante a Dor e a Morte, também neste sentido. Herculano diz: sofre a pedra, sofre o vegetal, sofre o animal e sofre o homem em cada curva implacada do desenvolvimento de suas potencialidades. Vejam que aqui
ele não está falando de expiação, ele está falando de prova, desenvolver potencialidades, né? Educar, né? A educação é o conjunto de hábitos adquiridos, como diz Kardec, né? Educar é desenvolver as potencialidades, como vai dizer Pestalozzi. Enfim, tudo sofre. A pedra, o vegetal, o animal e o homem. Por que sofre? Sofre para evoluir. Sofre porque o sofrimento impulsiona ao progresso. Então, definidos esses conceitos, nós agora estamos em condições de pensarmos um pouco no nosso momento atual, tendo essa base do sofrimento. Estamos diante da pandemia, né? Vivemos em um mundo onde a gente vê muitos preconceitos, muita corrupção, muita violência, mas que é um mundo que nós fazemos jus. Nós, espíritos de terceira ordem, fazemos jus de estarmos aqui. Então, nós temos que ver como podemos vivenciar melhor tudo isso, né? A própria pandemia, que ela não é um efeito, ela é uma causa já de atitudes que tomamos no passado, que a humanidade tomou no passado, que nos leva a reflexões, como nós estamos agindo nas nossas relações com a natureza, por exemplo, com o nosso próximo, né? E temos aí agora a oportunidade de mergulharmos dentro de nós, de buscarmos o autoconhecimento, de termos mais tempo para estudarmos, de direcionarmos a nossa vontade na rota dos objetivos da vida, né? De usarmos bem o nosso livre-arbítrio. Tudo isso está sendo proporcionado nesse momento, né? De nós estarmos nos aplicando em algo saudável, já que agora estamos com tempo, né? De ter uma ocupação útil, de sairmos do egoísmo, de usarmos o nosso livre-arbítrio para termos a postura adequada dentro desse quadro de isolamento social, né? Em que não devemos buscar os extremos, né? Nem queremos viver dentro de uma bolha, sem contato com ninguém, nem o negacionismo de fazermos de conta que não está acontecendo nada. Então, usarmos as ferramentas da ciência, né? Dos cientistas, para podermos agir de acordo com aquilo que é o bem, com aquilo que é a lei de Deus, né? E isso nos leva a sair do egoísmo, nos leva a fazer com que eu haja para me proteger e proteger o outro. Sair do egoísmo é a lição que a pandemia vem trazer para a gente, como muitas outras dores e aflições, vem nos dando possibilidade de nós sairmos do egoísmo. E mais, não há determinismo, não há nada definido do que vai acontecer amanhã, no que vem, não sabemos. Depende do livre-arbítrio de todos nós que estamos aqui vivenciando esse momento, não por acaso. Isso não está na nossa vida por acaso. Há razões, há causas, como falamos, embasamos a nossa fala anteriormente, né? E do livre-arbítrio também daqueles que estão estudando para encontrarem uma vacina, medicamentos, daqueles que estão comandando as nações. É livre-arbítrio, meus amigos, mas a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, nós vamos vendo que nós podemos agir de forma diferente para aliviarmos as nossas dores, né? Primeiro, quando eu entendo que a dor é justa. Só esse entendimento já diminui a dor. Eu entendo, Deus é justo e não me rebelo contra a dor, a minha dor já diminui. Quando eu entendo que há uma conexão entre o erro e a dor, poderia ser entre o erro e o amor, como já falamos, mas nós normalmente optamos pela dor. Então, há uma conexão de resgate, né? Através da dor, como poderia também ser através do amor. Então, quando a gente começa a entender esses conceitos, entender que tudo que Jesus falou para nós foi com relação à vida futura, né? Entendermos que a verdadeira vida é a vida futura e não esta vida material, isso tudo vai mudando os sofrimentos nas nossas vidas, né? Entendendo que nós somos iguais. Olha aqui, imaginem
Não existiria nenhum preconceito na face do planeta se entendêssemos que somos todos iguais, espíritos, experienciando em corpos, mas nós não somos um corpo, nós somos espíritos. Então, isso derruba qualquer tipo de preconceito e faz com que a gente possa adotar novas atitudes, né? Vejam o que os Espíritos nos trazem no Livro dos Espíritos, questão de número 133A, para mostrar bem como que devem ser as nossas novas atitudes, para diminuirmos o sofrimento. Kardec pergunta assim, trouxemos só um trecho da pergunta. De que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Aquilo que estávamos falando ainda há pouco. Pessoas que só fazem o bem e estão sofrendo. Kardec está perguntando para que serve isso. Se eles só estão fazendo o bem, para que serve o sofrimento? Resposta: chegam mais depressa ao fim. Chegam mais depressa à perfeição, que é o objetivo da vida. As aflições da vida são a consequência da imperfeição dos espíritos. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Então, se queremos reduzir o nosso sofrimento, está aqui a receita. Corrigirmos as nossas imperfeições. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. E eles vão exemplificar. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Ora, são sofrimentos que nós escolhemos. Esses são voluntários. Então, quando a gente escolhe, né, como ele diz aqui, ser ambicioso, isso vai levar a sofrimento para nós, né, porque nós não vamos nos conformar com certas situações. Então, são sofrimentos voluntariamente escolhidos, né? Há espíritos, como falamos, né, que estão só praticando o bem e ainda assim têm sofrimentos, porque são as provas que impulsionam o progresso. Mas há também espíritos que não praticaram o mal, que não passaram na terceira ordem da escala espírita, né? Se vocês lerem a questão 124 do Livro dos Espíritos, vocês vão ver que isso é possível. Porque Kardec pergunta mais ou menos assim, nós estamos com a questão aqui, mas ele pergunta mais ou menos assim. Há espíritos que sempre escolheram o caminho do mal. Mal, 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 mal. Há espíritos que sempre escolheram o caminho do bem, só praticaram o bem, 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 bem. E Kardec pergunta, entre esses extremos há outros? E os espíritos respondem que é a grande maioria. A grande maioria, da qual nós estamos incluídos, pratica o bem em um momento, pratica o mal em outro. E por isso nós estamos num mundo de expiações e provas. Se não tivéssemos praticado o mal, não estaríamos no mundo de expiações. Agora, aqueles espíritos, por mais que sejam exceção, que praticaram só o bem, eles não entraram na terceira ordem, eles foram direto para a segunda ordem, que são os bons espíritos, porque só praticaram o bem. E Kardec traz um exemplo de um espírito desse, na Revista Espírita de outubro de 1862. O título é Arsène Gautier, a lembrança de um espírito. Uma certa senhora manda para Kardec a evocação que fez a um certo espírito, e aí não vamos entrar no detalhe que não dá tempo, mas após Kardec ler essa comunicação que foi mandada para ele, ele então pede a um guia espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para poder explicar ou dar alguns esclarecimentos sobre a comunicação. E esse guia espiritual vai dizer assim, um trechinho. Esse é um desses espíritos bons, que seguiram o caminho do bem. Seu progresso será rápido, pois não terá de se despojar senão de sua ignorância, nem lutar contra as más tendências dos que trilharam o caminho do mal. Vejam só, é um espírito bom que encarnou na Terra, né, mas que sempre seguiu o caminho do bem. E que, então, ele não teria que se despojar senão da sua ignorância, porque nós somos criados simples e ignorantes. Então, esse é um exemplo de um espírito que sempre praticou o bem e, consequentemente, ingressou direto na segunda ordem.
Então, já nos encaminhando para concluir as nossas reflexões, nós temos que pensar: para eu minorar o meu sofrimento, ou para eu me libertar do meu sofrimento, que atitudes eu devo tomar? É a pergunta para a gente se encaminhar para a conclusão. Ora, eu preciso compreender a vida, eu preciso compreender a justiça de Deus e parar de produzir sofrimentos voluntários, como falamos ainda há pouco. Por exemplo, a lamentação é um tipo de sofrimento voluntário, quando a gente não aceita o sofrimento que o Pai dimensionou para nós e começamos a nos lamentar, a nos vitimizar. Isso só aumenta a nossa dor. Quando a gente entende a dor, ela já diminui de tamanho. Né? Então, se a gente entra nessa faixa da lamentação, em que nós vamos, a nossa autoestima vai ser reduzida, né? Onde nós vamos buscar fugas, né, através de prazeres sem discernimento, prazer sem nenhuma base moral, né? Onde vamos cair em vazio existencial, onde vamos nos sentir culpados. Tudo isso é sofrimento voluntário, que não estava na nossa programação reencarnatória. O que estava na nossa programação reencarnatória é aquele sofrimento, vamos supor, passar por uma doença. Isto sim é o sofrimento que foi dimensionado. Agora, se eu passo por essa doença, me lamentando, me vitimizando, buscando fugas, etc., etc., isso vai aumentar muito de tamanho. Então, se eu quero reduzir os meus sofrimentos ou me libertar do sofrimento, eu tenho que entender a vida, eu tenho que entender a forma como Deus age para nos impulsionar para o progresso, né? Eu tenho que parar de me espelhar em modelos que a mídia nos apresenta, né? Em aparências. Eu tenho que despertar da ilusão e eu tenho que trabalhar para controlar as minhas paixões utilizando da vontade, dessa grande ferramenta que temos, que é a vontade, né? Então, a receita para nós nos libertarmos do sofrimento, ou pelo menos para nós reduzirmos o nosso sofrimento, é nós praticarmos o bem. Por isso que os Espíritos sintetizam: fora da caridade não há salvação. Então, quando nós estamos praticando todo o bem que está ao nosso alcance, quando nós estamos vivendo na faixa do bem diariamente, atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor, para atuarmos na medida das nossas possibilidades, isso vai minorando os nossos sofrimentos. Quando nós buscamos o estudo, o esclarecimento, né? Estudar, 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 por quê? Porque, como nos dizem os Espíritos, convicção não se impõe. Então, eu preciso ter informações novas, como agora nós estamos trazendo uma classificação do sofrimento completamente oposta que o materialismo nos apresenta, o que a vida nos apresenta, a vida do dia a dia nos apresenta, né? Então, eu preciso estudar, eu preciso debruçar sobre os conceitos que os espíritos nos apresentam para eu ter novas bases de atitudes, né? Então, a prática do bem. Vejam só, concluindo, o que vai dizer Herculano Pires naquela mesma obra que citamos anteriormente, né? O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Herculano diz assim: devastamos a terra, poluímos a atmosfera, liquidamos as defesas ecológicas naturais, envenenamos o céu e o mar. As perspectivas de novas dores são muito maiores. Aumentamos muito a nossa capacidade de produzir novas formas de dor. Parece evidente que, mais do que o acaso ou o destino, somos nós os produtores dos males que nos afligem. Então, aqui está mais uma colaboração nesse sentido de entendermos o que é a dor, o que é o sofrimento. E é preciso que a gente mude esse comportamento, né? Aqui ele está nos chamando a atenção sobre o que nós estamos fazendo com o planeta, com a atmosfera, com as defesas ecológicas naturais, com o céu, com o mar. Qual é a nossa atitude? Né? Qual é a atitude da humanidade? Isto faz com que chegue uma pandemia, como chegou, para poder colocar um freio.
para poder nos chamar a atenção, para poder nos despertar da ilusão em que nós estamos mergulhados, né? Mas, encerrando as nossas reflexões, nós temos uma boa notícia. E a boa notícia é a questão do 1004 do Livro dos Espíritos. Porque Kardec pergunta assim: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Vejam só. Kardec está perguntando: o culpado, quem é o culpado? Mais uma vez, lembrando que nós não podemos colocar o sentido desta palavra que nós damos usualmente. Quem é o culpado? Repetindo o que nós já falamos. O culpado é aquele que se desviou da lei de Deus e que precisa do sofrimento para poder voltar para a órbita divina, como Paulo falou lá naquela questão 1009 que citamos anteriormente. Então, a duração do meu sofrimento, eu tenho uma dor na minha vida, né? Porque eu infringi a lei de Deus e agora veio essa dor para me ajudar a voltar para esta órbita. Quanto tempo vai durar? É a pergunta que Kardec está fazendo. Quanto tempo dura o meu sofrimento, a minha dor, que eu estou hoje vivenciando? A resposta dos espíritos é: no tempo necessário a que se melhore. Olha que objetividade. A minha dor, a dor que cada um de nós aqui tem, né, nas nossas existências, na família, uma doença, enfim, seja o que for, a dor que nós temos, ela vai durar o tempo necessário para que nós nos melhoremos, para que nós resgatemos a falta que cometemos. Os espíritos continuam: sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então vejam, né, que tem o tempo de Deus. E às vezes a gente vai na casa espírita portando um certo sofrimento, e devemos fazer isso mesmo, levarmos para a casa espírita a nossa dor, para que o espiritismo nos console, que nos explique, que alivie a nossa dor. Mas nós temos a ilusão de que aquela dor vai passar no mês que vem. Se não passar, a gente já fica incomodado, e não é assim, né? Porque a dor tem o tempo de Deus. Ela só vai passar quando o tempo de Deus se cumprir, quando o objetivo daquela dor for plenamente atingido. Se lembrarmos daquela passagem da mulher hemorroíça, né, que Jesus curou, os evangelistas narram que ela sofria do fluxo sanguíneo há 12 anos. E 12 anos após aquele sofrimento, chegou o momento da dor passar. Por isso que Jesus dizia, né, os teus pecados estão perdoados, ou seja, as faltas que você cometeu, você já resgatou. E ele alertava: vá e não peques mais, porque se nós pecarmos mais, a nossa contabilidade divina volta para o negativo e nós precisaremos de mais dor para podermos nos recuperar. Então, a dor tem o tempo de Deus. Que saibamos trabalhar para nós nos recuperarmos, que saibamos praticar o bem, que saibamos vivenciar bem as dores, mas com paciência, aguardando o momento que Deus entender que aquela dor já cumpriu o seu papel. Ora, e a natureza nos ensina muito a esse respeito. Para concluir, nós vamos lembrar de um fato que a natureza nos apresenta, que é como as pérolas são produzidas, né? As ostras possuem uma camada interior extremamente polida. E qualquer objeto estranho causa uma ferida nesta camada polida. Então, quando um grão de areia entra numa ostra, ela arranha, ela fere essa camada altamente polida, que é da ostra. E o que a ostra faz por um processo natural? Ela produz uma substância que se chama nácar,
vai envolvendo aquele grão com essa substância para que pare de arranhar aquela superfície, e este grão de areia envolvido em muitas camadas de nacre vai dar origem a uma pérola. Por isso que uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Isso é para a gente entender aqui simbolicamente, né, que o sofrimento, ele é, como os Espíritos falam, o aguilhão que impele o homem ao progresso. O sofrimento é, como Jesus contou lá na história inicial do livro Pontos e Contos que narramos, a carne enfermiça é remédio salvador, que saibamos utilizar as lições que a doutrina espírita nos apresenta de forma tão clara, tão cristalina, para podermos aliviar as nossas dores, vivenciarmos melhores os momentos difíceis que estamos passando, mas que, como sabemos, tem uma duração, tem um propósito de Deus, e quando esse propósito for atingido, nós não teremos mais dores. O nosso destino é a felicidade, o nosso destino é chegarmos à perfeição. E estamos caminhando através das reencarnações com este aguilhão, sempre ao nosso lado, como essa professora amiga chamada dor. Muito obrigado pela atenção de todos, que Jesus nos abençoe. E vamos agora, então, encerrar as nossas reflexões fazendo a prece final. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, trabalhadores da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade de Itaipuaçu, que aqui nos reúnem, que aqui nos sustentam. Muito obrigado por esta noite nas nossas vidas. Abençoa a cada um de nós. Abençoa a todos os lares que agora estão conectados conosco. Que as energias benfazejas possam chegar até cada lar, envolver a cada familiar, trazendo a paz, trazendo bom ânimo, trazendo a compreensão da vida. Muito obrigado. Que possamos aproveitar as lições que sempre aqui nesta Casa de Amor e Caridade estamos estudando para tornar assim o nosso caminhar evolutivo mais aliviado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos bons espíritos. Abençoa-nos, protege-nos mais esta vez. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita paz. Até uma próxima oportunidade. Graças a Deus.